E repito, não é favor. O artigo 225 da Constituição Federal impõe, essa é a palavra, impõe, não faculta, uma política efetiva de proteção e combate aos maus-tratos contra os animais. Boa noite, tudo bem? Como é que vai, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem? Enorme revê-lo. Muito tempo que a gente não se vê por causa dessa pandemia danada aí, que parou o Brasil, parou o mundo, né? É verdade, isso aí complicou a vida de todo mundo, né? E por um lado também aumentou a questão da violência também, né, contra a mulher, e a gente espera que não tenha aumentado contra nossos amigos também, né, os animais de estimação. A nossa Constituição Federal, lá no seu artigo 225, ela nos deu uma base muito sólida, porque o artigo 225 da Constituição é clara lá, no seu parágrafo único, no inciso 7, ela tornou como uma imposição. Então, para você ter uma noção, no estado de São Paulo, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, mas no estado de São Paulo, determinados municípios, Reinaldo, de 50 mil habitantes, 30, 40 mil habitantes, não tem sequer uma clínica de atendimento, um pequeno centro de zoonose, ou uma política de proteção aos animais. E isso é uma obrigação que a Constituição trouxe. As legislações estaduais também, a maior parte delas, versa sobre isso. E nós temos aí o instrumento, né, que é a ação civil pública e tudo mais, e o Ministério Público, né, nessa parte do meio ambiente, que muitas vezes tem que ir judicializar a questão para que aquele prefeito, aquele município tenha consciência de que não está nos fazendo um favor. Na verdade, é uma obrigação daquele município com força constitucional. Primeiro, nós passamos por uma dificuldade da escolha daqueles parlamentares. Nós precisamos de parlamentares que efetivamente venham a se comprometer de quando chegar no Congresso Nacional ou quando chegar no Parlamento Estadual, porque também você tem as leis estaduais. Um exemplo são as leis estaduais que proíbem espetáculos circenses com animais. Então você também tem aí os seus deputados de escolha que se comprometem e você cobre a chegar lá e a pugnar justamente pelo que você falou, por um processo legislativo mais célere. A pena hoje ela é baixa, né? O artigo 32 lá da Lei do Meio Ambiente, ela tem uma pena muito baixa que leva ela para o crivo da 9.099, que a gente sabe que é uma lei que preconiza o direito penal mínimo, os crimes de pequeno potencial ofensivo. Então, como que se processa esses crimes? Aí eu vou chegar na parte que é a ideia, que foi o que aconteceu em São Paulo, que a Polícia Civil de São Paulo fez, para você poder colocar esses camaradas, essas pessoas na cadeia. Mas também não se iluda. Infelizmente, elas vão ficar uma semana, alguns dias, mas já é alguma coisa. Sim, né? claro. Você não pode admitir de um camarada que ele deliberadamente amarre um cachorro, certo? Amarre um gato e sai arrastando com esse animal no meio da rua. E esse cidadão, ele chega na delegacia, hoje a autoridade policial, Reinaldo, ela não tem o que fazer, a gente não pode culpar o delegado de polícia. Esse crime, ele fala em reclusão. A pena é baixa também, que é de 1 a 3, mas ele admite a conversão dessa prisão preventiva em natureza cautelar. Em São Paulo, eles criaram lá um sistema integrado, tá? E no Paraná, no Paraná, eles criaram, acho que é o 181, que é um protocolo integrado. Como que funciona isso? Denúncia de maus-trato contra os animais, lá já está funcionando isso. Você passa por uma série de instituições. Você passa a Polícia Civil, a Polícia Militar,
as ONGs de proteção, certo? Eventualmente, veterinários, tudo. Então, é um protocolo integrado. O Ministério Público aqui do Rio, basta a vontade política. Colocar uma delegacia especializada para todo o Estado, mas com bastante homens, com investigação, com viatura, para poder acompanhar essas denúncias de maus-tratos e fazer investigação e tudo. E quando são 3 pessoas ou mais, enquadrar numa legislação mais dura de associação criminosa, por exemplo, você investigar, ter a integração com o Ministério Público, através de uma ouvidoria especial, essa é a minha ideia. Enquanto isso, o que nós podemos fazer com rapidez é levar, já fica a sugestão, você como presidente da Comissão Nacional e Estadual da Seccional, e eu estou contigo nessa, fazer um documento, vários advogados assinarem, jornalistas, tudo, pedir para que o chefe do MP institua, coloque dentro do MP uma ouvidoria especial de atendimento às denúncias de maus-tratos contra os animais, correto? Eu acho que isso já vai dar um bom efeito, assim, de imediato, né? O Ministério Público, ele estando imbuído nessa causa, que, repito, não é a favor. O artigo 225 da Constituição Federal impõe, essa é a palavra, impõe, não faculta, uma política efetiva de proteção e combate aos maus-tratos contra os animais. A minha sugestão de imediato seria um documento, um ofício, assinado por diversas pessoas, para que a gente cobre a sair do papel a delegacia especializada de combate aos crimes contra os animais e uma ouvidoria no Ministério Público Estadual para que o cidadão também possa fazer essas denúncias, inclusive, de forma anônima, porque às vezes é um vizinho, né, que mantém um cachorro lá num quartinho, pô, só o vizinho que está ouvindo aquilo ali, o bichinho está sofrendo, entendeu? Mas ele tem por algum receio de denunciar, até porque ele sabe que o crime, a pena é baixa, o cara não vai ficar preso, vai encontrar com ele no elevador. Então tem que ter um mecanismo que o cidadão de bem possa denunciar. E isso, um exemplo aqui, não vai depender de lei. O Ministério Público, na sua estrutura aqui no Estado, ela pode perfeitamente ser um ato discricionário do Conselho ali dos Procuradores do Ministério Público de instituir essa ouvidoria. Eu acho que brecha para a legislação deles isso tem. Não depende de aprovação de uma lei federal, até porque já existe. Já existe a Constituição que assim determina, entende? E a verdade é que o Ministério Público, ele vem tentando. Por exemplo, eu te dei um exemplo aí em São Paulo, eu tenho conhecimento de uma ação que o Ministério Público fez para poder obrigar um Estado, a juíza decretou e concordou, ao município a ter uma clínica, um local de zoonose, porque eram tantos animais abandonados e feridos que os bichos morriam na rua lá, não tinha uma... Isso não é um favor que o município faz. Isso é uma obrigação imposta pelo artigo 225 da Constituição. Einstein dizia o seguinte: se o homem aspira uma vida justa e íntegra, ele já deveria começar se abstendo de praticar maus tratos contra os animais.